Sejam bem-vindos a mais um programa Tempo de Reflexão. O programa de hoje é um pouquinho diferente. A gente reuniu nesse programa todas as dúvidas que a gente vê com mais frequência no nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo há um ano. Então a gente vai tentar, através dessa compilação, esclarecer as dúvidas que a gente mais tem recebido lá no Tempo de Reflexão. O Tempo de Reflexão é uma associação sem fins lucrativos. Na realidade, o nome é Sociedade Brasileira Tempo de Reflexão. É uma associação que não há nenhum interesse comercial, nenhum interesse financeiro. É uma associação legalizada, onde a gente compartilha experiências, onde a gente promove reuniões, a gente promove encontros para poder incentivar as pessoas a buscarem transformação de vidas. A gente sempre diz que o tempo de reflexão ele não tem nenhum envolvimento com igreja e nenhum envolvimento com religião. Tanto é que tem católicos, tem evangélicos, tem espíritas que acompanham os nossos trabalhos, que acompanham o tempo de reflexão. Então, o tempo de reflexão é uma associação constituída juridicamente, onde ela promove os encontros e promove os eventos para poder ensinar as pessoas a lidarem com a palavra de Deus e buscarem através da palavra de Deus transformação para suas vidas. O tempo de reflexão nasceu basicamente com a minha transformação de vida. Eu, há 4 anos atrás, eu conheci uma pessoa que veio falar do amor de Deus, de toda a transformação que essa pessoa também tinha recebido na sua vida, e a partir daquele momento eu me posicionei espiritualmente e eu fui caminhando espiritualmente e eu fui também recebendo toda a transformação de vida. E quando a minha vida começou a mudar, a minha vida, a vida de toda a minha família, eu assumi um compromisso com Deus de poder compartilhar essas experiências, compartilhar esses testemunhos, e hoje a gente tem quase 800 pessoas que caminham conosco, muitas pessoas também já transformadas através desse trabalho, que tem trazido mais pessoas. Então, foi basicamente dessa forma que nasceu o Tempo de Reflexão. Uma reunião de amigos, um ano atrás, no Hotel Intercity, onde eu contei o meu testemunho, e aí os eventos foram crescendo, o espaçamento ele foi diminuindo, e hoje nós temos o Tempo de Reflexão, como a gente sempre diz, como uma grande família. Fica o convite para que você também possa estar conosco, que foi dessa forma que nasceu o Tempo de Reflexão, testemunhando sobre transformação, e as pessoas vão se motivando a estar caminhando conosco e também seguindo nessa mesma direção. Nós atuamos basicamente através de 2 frentes principais. Nós temos um evento maior, que ele acontece a cada 2 meses, ele é bimestral, onde nós sempre trazemos um tema de interesse comum e trazemos também um palestrante renomado para estar falando para nós. Então, vamos dizer assim, esse é o evento que nós reunimos aí por volta de 80, 100 pessoas, também sempre em hotéis. E nós temos o evento menor, que ele acontece toda terça-feira, às 20 horas no Hotel Serra Jundiaí. São as pessoas que se dispõem a caminhar, a crescer, se desenvolver espiritualmente. Então, nós temos o maior, que é mais um chamado geral para a gente falar um pouquinho do nosso trabalho. Depois, as pessoas que se sentem tocadas, elas vão para o encontro menor, que é o encontro que nós temos toda terça-feira. Então, é um encontro que nós temos semanal, onde nós incentivamos as pessoas a se desenvolverem. Então, basicamente, são essas 2 frentes que nós atuamos no Tempo de Reflexão. É muito simples para você participar do Tempo de Reflexão. Não há nenhuma burocracia, não há necessidade de preencher nenhum formulário. Ou você faz a tua adesão pelo site tempodereflexão.com, ou você pode se dirigir lá no Hotel Serra Jundiaí, especialmente em Jundiaí, é feito no Hotel Serra Jundiaí, toda terça-feira, que você pode acompanhar o nosso trabalho e já está fazendo parte da grande família que é o Tempo de Reflexão. Então não tem nenhuma burocracia, não tem nenhum ônus, nenhum custo, basta você tomar a decisão para conhecer o nosso trabalho e caminhar conosco. Hoje são mais de 800 pessoas que participam ou já participaram do Tempo de Reflexão. Nós nunca nos preocupamos com quantidade de pessoas. A nossa preocupação sempre foi com a transformação da vida das pessoas. No comecinho a gente até
se preocupava quantas pessoas tinham, estavam nas nossas reuniões. Deus foi mostrando para nós que quem separa e quem caminha as pessoas é Deus através da sua vontade. Mas a gente sempre faz essa contabilidade natural, né? E nós temos já contabilizado 800 pessoas que participaram e que participam dos nossos encontros. Nós temos também o nosso site. O nosso site ele é visitado em média por 2.000 pessoas todo mês, pessoas que se renovam, pessoas que buscam informação, pessoas que buscam entendimento da palavra de Deus. Então é esse universo que a gente está envolvido hoje. 800 pessoas participaram fisicamente, presencialmente, e nós temos uma média de 2.000 pessoas que acessam mensalmente também o nosso site tempodereflexão.com. Os temas que nós abordamos no Tempo de Reflexão basicamente é família, a gente fala relacionamento com os filhos, a gente fala com relacionamento com Deus. Então basicamente são esses temas que a gente trata no Tempo de Reflexão. São temas que normalmente nós não temos tempo para parar um pouquinho para pensar. São esses temas que a gente julga que pode trazer transformação dentro da casa, dentro das famílias, e é essa a nossa preocupação. E temos um foco, claro, todo especial com a questão espiritual, né? A gente vê muitas pessoas buscando através de homens se relacionar com Deus, sendo que Deus sempre quis um relacionamento direto com o ser humano, com a sua criação, com seus filhos. Então é isso que nós incentivamos no Tempo de Reflexão, temas que possam incentivar e dar o entendimento para as pessoas que elas podem e têm acesso diretamente com Deus, que elas não precisam de homens para poder levar as suas demandas até o nosso Deus. Então são basicamente esses temas. A gente também tem uma atenção muito especial com relação à família, onde a gente entende que família é a grande vontade do coração de Deus, e a gente olha para a sociedade. A gente tem visto a sociedade cada vez mais facilitando a separação de casais, a dissolução de famílias. Então, família também é um tema sensível que a gente sempre discute no Tempo de Reflexão. Nós criamos uma loja também no Tempo de Reflexão, e na loja nós disponibilizamos literaturas, livros que nós já lemos, que tem a nossa chancela. E nós entendemos que os livros são verdadeiros alimento espiritual. A gente sempre diz no Tempo de Reflexão que nós precisamos ter um entendimento, que nós somos um ser espiritual. E assim como a gente se alimenta fisicamente, nós tomamos o café da manhã, nós almoçamos, nós tomamos o café da tarde, nós jantamos, espiritualmente, e principalmente espiritualmente, tem que ser a mesma coisa. A gente tem que se alimentar espiritualmente se nós quisermos crescer espiritualmente. E os livros para nós são alimentos espirituais que nós oferecemos para as pessoas que caminham conosco. Tem a nossa loja TR, através do nosso site Tempo de Reflexão, tem diversas literaturas para a família, para a questão de finanças, para relacionamento com Deus, para crescimento espiritual. Então eu convido você, telespectador, a estar acessando o nosso site e conhecer a nossa loja lá no Tempo de Reflexão. Nós temos a reflexão da semana. A reflexão da semana é um e-mail marketing que nós disparamos semanalmente para as pessoas que desejam receber. A gente sempre diz que a gente não quer invadir a privacidade de ninguém. Por isso que nós não enviamos o e-mail marketing de uma forma aleatória. Só recebe o e-mail marketing da reflexão da semana as pessoas que desejarem receber. Se você quiser receber a mensagem semanal que nós encaminhamos para as pessoas que acompanham o Tempo de Reflexão, é só fazer adesão pelo nosso site tempodereflexão.com e você passa a receber semanalmente as nossas mensagens. Toda a nossa programação está disponível no nosso site tempodereflexão.com. Lá tem a nossa agenda de encontros, lá tem os nossos eventos, tem a nossa loja. Lá você pode também interagir conosco, enviando a tua mensagem, a tua dúvida, sugerindo novos temas para que a gente possa estar discutindo no Tempo de Reflexão, e você possa estar conosco, telespectador. A gente procurou fazer nessa primeira parte do programa um resumo das principais dúvidas que as pessoas têm desse nosso trabalho, que você possa estar conosco, caminhando conosco através do nosso site, fazendo adesão via site ou mesmo se dirigindo de uma forma automática até o Hotel Serra Jundiaí. Toda terça-feira às 20 horas nós vamos estar lá
aguardando a sua presença. Eu agradeço as pessoas que têm caminhado conosco, os elogios que a gente tem recebido, que nós não temos nenhuma pretensão, além de que poder apresentar o nosso testemunho para as pessoas que têm caminhado conosco. A transformação de vida é a nossa principal ferramenta de a gente poder compartilhar experiências com as pessoas que têm acompanhado o tempo de reflexão. Fica o convite para que você esteja conosco no Hotel Serra Jundiaí toda terça-feira às 20 horas. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta nós retomamos esse programa especial esclarecendo as principais dúvidas que as pessoas têm com relação a esse trabalho que nós desenvolvemos. Nós voltamos no instante. O Hotel Serra de Jundiaí foi feito pensando em seu bem-estar e conforto. Localizado próximo à rodovia Anhanguera, o hotel oferece apartamentos projetados e equipados para que cada momento se torne muito mais agradável. Além de áreas de lazer como piscina, quadra poliesportiva e sala de jogos, oferecemos também um centro de convenções com várias salas que atendem todos os tipos de eventos e treinamentos. Também trabalhamos com coquetéis e confraternizações e colocamos à disposição e sem custo um amplo estacionamento monitorado que permite a tranquilidade durante o evento. Venha nos fazer uma visita. Nossas hospedagens possuem descontos especiais e todos os nossos serviços podem ser pagos através de boletos bancários. Hotel Serra de Jundiaí. A lazer ou a trabalho, aqui seus momentos de descanso serão inesquecíveis. Avenida Comendador Gumercindo Barranqueiros, número 80, Jundiaí. Telefones 11 3378 4300 ou 4582 4113. No TR Responde dessa semana, nós temos a participação do Elzo, o Elzo que é da cidade de Jundiaí. Ele nos escreve: creio em Deus, mas não acredito na Bíblia. Posso participar do tempo de reflexão? Pode sim, Elzo. Nós não temos nenhum preconceito, não há nenhuma separação no tempo de reflexão. O que nós fazemos no tempo de reflexão é testemunhar sobre aquilo que Deus fez e tem feito nas nossas vidas. E eu te confesso que eu fui uma pessoa que por 36 anos eu jamais tinha aberto a Bíblia. E quando uma pessoa apareceu na minha vida e começou a me ensinar algumas coisas, que eu fui entender o que diz a palavra de Deus sobre uma série de circunstâncias que eu estava passando na minha vida, eu fui começar a entender os propósitos de Deus e fui entender também o papel que a Bíblia tem nas nossas vidas. Então não tem nenhum problema não, tem pessoas que não acreditam nem em Deus, que estão conosco lá, não tem nenhum problema não, que você possa estar conosco para que possamos compartilhar experiências. A Nilza Piani, da cidade de Itatiba, ela nos escreve: boa noite, gostaria de saber sobre milagres e se existem mesmo. Parabéns pelo programa, alguma agenda para a cidade de Itatiba? Olha, Nilza, a gente tem sido convidado para levar o tempo de reflexão para algumas cidades. Eu não sei se exatamente para a cidade de Itatiba a gente tem alguma programação, mas não há nenhum problema não. Se a gente puder, se a senhora quiser entrar em contato conosco, pode mandar um e-mail para o luciano@tempodereflexão.com, colocar os teus dados, o teu telefone, a gente pode fazer o contato e promover o encontro aí na cidade de Itatiba. Com relação a milagres sim, Nilson, a gente não está acostumado com essa questão de milagre, porque quando se fala em milagre se fala de coisas sobrenaturais, falamos de coisas que nós não estamos acostumados a ver. Então, e a gente sempre diz que milagre é uma combinação entre o natural com o sobrenatural. O natural cabe ao homem fazer, né? E o sobrenatural é uma ação de Deus. Quando há uma combinação com o natural, com o sobrenatural, há efetivamente a questão do milagre. Quando Jesus Cristo estava andando sobre as águas, que Pedro, que estava no barco, viu Jesus andando, o que coube ao Pedro fazer? A ter a iniciativa de se levantar no barco e colocar os pés nas águas. Isso coube a parte natural para Pedro. E o sobrenatural foi manter Pedro sobre as águas, isso foi o papel de Deus. Então, nesse milagre, por exemplo, de Deus andando sobre as águas, a combinação do sobrenatural
com o natural. Obrigado pela participação da Nilce e do Elzo. Fica o convite para você, telespectador, que você continue nos ajudando a fazer mais esse TR Responde, mandando o teu e-mail para trresponde@tempodereflexão.com. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Voltamos. No primeiro bloco nós tentamos esclarecer as principais dúvidas que as pessoas têm com relação ao trabalho do tempo de reflexão. E nesse segundo bloco eu gostaria de tentar esclarecer as principais dúvidas que as pessoas têm sobre alguns assuntos relacionados a questões espirituais. Assuntos que a gente normalmente discute nos nossos encontros, nas nossas reuniões, assuntos que as pessoas nos encaminham e-mail buscando esclarecimento. Então a gente elencou aqui, separou alguns assuntos principais que a gente tem entendido que as pessoas têm mais dúvidas sobre questões relacionadas à palavra de Deus, sobre as questões espirituais. A primeira questão trata sobre a natureza humana. Eu acho que aí reside o grande problema na vida do ser humano. Nós não fomos ensinados nas escolas, dentro das nossas famílias, que nós somos, acima de qualquer coisa, seres espirituais. A escola, a faculdade nos ensina formação acadêmica, formação profissional, que a gente tem que se preparar para o mercado de trabalho. A nossa família se preocupa com a nossa segurança, com o nosso conforto, com a nossa educação, e tudo isso é muito importante. Mas o mais importante, que as pessoas não nos ensinam, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, que nós somos um ser espiritual acima de qualquer coisa, e que se nós não tivermos esse entendimento, por mais que nós conquistemos coisas desse mundo, sempre vai ter um vazio muito grande nas nossas vidas, que é a presença de Deus. Então, esse tema é um tema, talvez, que eu destaco como de mais relevância no tempo de reflexão, levar ao entendimento que nós somos seres espirituais, e que nós temos que buscar o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento espiritual se a gente quer ter mudanças de vida. A gente tem visto muitas pessoas buscando mudanças de vida através das suas competências, das suas habilidades, nas suas condições naturais. E a gente vê muitas pessoas se decepcionando, porque a gente só vai conseguir ter mudança de vida a partir do momento que nós nos posicionarmos espiritualmente, que nós entendemos que a gente precisa se fortalecer, se alimentar espiritualmente para que a gente possa enxergar o mundo com os olhos espirituais e trazer a transformação que sempre é necessário para as nossas vidas. Um outro tema muito importante é a dificuldade de compreender a Bíblia. Isso era um problema que eu tinha também antes de ter o entendimento de que a Bíblia é um livro espiritual. A gente tem acostumado a ver pessoas querendo ler a Bíblia como se fosse um livro natural. E as pessoas não vão conseguir ter o discernimento espiritual porque a Bíblia é um livro espiritual. Então, a partir desse pressuposto, é sempre interessante, quando você for ler a palavra de Deus, que você faça uma oração, você peça a revelação do Espírito Santo naquilo que você vai estar lendo, que Deus possa revelar aquilo que está na palavra de Deus para a sua vida espiritual. Faça esse exercício, faça essa oração, que você vai começar a entender o propósito espiritual da sua palavra. Se você continuar lendo a Bíblia como um livro normal, você vai ter o entendimento natural, simplesmente nas letras que estão escritas, você não vai extrair as questões espirituais que Deus quer transmitir para a tua vida. Outra questão que a gente sempre recebe é pessoas que chegam cansadas no tempo de reflexão, desanimadas, pessoas que não têm mais força para lutar, e nós incentivamos as pessoas a caminharem, se posicionarem frente aos problemas. Tem pessoas que acabam se acostumando com as dificuldades, com os problemas, e acabam fazendo dos problemas o seu par. Por onde ela anda, se ela não tiver problema, ela acha que ela está com problema. A gente sempre diz que tem pessoas que, quando está tudo bem na vida, elas acabam procurando situações que teoricamente estariam fora do controle, elas acabam não encontrando nenhuma situação e acabam até se assustando que não tem nenhum problema naquele momento. Então, a gente incentiva que as pessoas se posicionem no sentido de combater os problemas. A palavra de Deus
nunca disse que a gente não ia passar por problemas nessa vida, e o que a gente discute é como é que a gente está passando pelos nossos problemas, se a gente está passando com sofrimento ou se a gente está utilizando os nossos problemas para que a gente possa crescer, se desenvolver espiritualmente. Uma outra questão muito importante é a questão da oração, a questão de falar com Deus. A gente falou no começo desse bloco de que nós somos um ser espiritual e que a gente só consegue transformação na nossa vida se nós tivermos crescimento espiritual. E fica um exercício para você, telespectador, desse pressuposto que nós somos um ser espiritual, das 24 horas que você tem de vida por dia, quanto do teu tempo você tem se dedicado para se relacionar com Deus, para falar com Deus, para agradecer aquilo que Deus tem feito na sua vida. A gente sempre faz essa contabilidade nos nossos encontros, e a gente acaba percebendo que a gente tem alguns poucos minutos que a gente tem separado das nossas vidas para poder agradecer a Deus, para poder levar até Deus as nossas demandas, as nossas necessidades. Então isso é muito pouco. Para quem é um ser espiritual, você ter apenas alguns instantes do seu dia para se relacionar com Deus, isso é muito pouco. Então eu incentivo para que você se dedique mais às orações, para que você se dedique mais no seu tempo para poder buscar intimidade com Deus, se relacionar com Deus, para que você possa criar essa interatividade com Deus. E importante na oração, não é você só falar, é você ouvir também aquilo que Deus tem para a sua vida. Outra coisa comum que a gente tem percebido é que as pessoas pedem, e às vezes Deus quer falar e ele é impedido de falar porque ele não tem espaço nas orações. Que você possa reservar também um espaço nas suas orações para ficar em silêncio, meditando, porque certamente você vai perceber Deus te dando direção, Deus te dando muitas vezes saída para algumas circunstâncias que você não vem encontrando saída. Outra preocupação das pessoas com relação ao pecado, as pessoas ficam preocupadas quando elas pecam, quando elas caem, quando elas saem um pouco dos princípios de Deus, e o pecado, telespectador, ele faz parte da essência do ser humano. A gente sempre diz que nós somos descendentes de Adão e Eva. E nós trazemos para as nossas vidas o pecado original. Quando Adão desobedeceu a Deus no jardim do Éden, isso foi o maior pecado que entrou na vida do homem. Isso faz parte da nossa essência. Então não se preocupe quantas vezes você vai pecar durante o dia, o importante é que você reconheça que você pecou e que você se arrependa e que você peça perdão a Deus. Então são esses passos que você tem que exercitar quando você peca. Que você reconheça que você pecou, que você se arrependa do seu pecado e que você peça perdão para Deus. Disse a palavra de Deus que Deus é justo e fiel para perdoar todos os nossos pecados. Deus é um Deus de princípio, né? Às vezes as pessoas acabam saindo dos princípios de Deus, acabam tendo problemas nas suas vidas e muitas vezes acabam colocando a culpa em Deus. O importante é que Deus ele tem os seus princípios que está na tua palavra e ele não muda jamais. Quem muda são as pessoas que saem debaixo dos princípios de Deus. Então, como os princípios de Deus fosse como um guarda-chuva e nós estivermos debaixo dos princípios de Deus. Toda vez, e esse guarda-chuva que são os princípios de Deus, ele não muda, ele está sempre no mesmo lugar. São as pessoas que saem debaixo dos princípios de Deus e aí acabam tendo problema nas suas vidas. Quando elas reconhecem que elas saíram dos princípios de Deus, que elas voltam debaixo dos princípios de Deus, elas estão novamente protegidas, conservadas debaixo dos princípios de Deus. Então Deus é um Deus de princípio, e se você quiser conhecer os princípios de Deus, é só você conhecer a palavra de Deus. Se você andar debaixo, na direção da palavra de Deus, você vai ter uma vida de prosperidade, uma vida sem lutas, e é o que a gente pode compartilhar das experiências que a gente tem tido nos nossos encontros no tempo de reflexão. Uma coisa importante também que a gente tem demandado no tempo de reflexão é a questão da mente. A gente tem hoje sido alvos de programas de televisão, de notícias de jornais, de tantas coisas erradas que a gente vem conhecendo, convivendo, compartilhando no mundo. Isso vai entrando nas nossas vidas. Se você quiser ter uma renovação na sua mente, presta atenção naquilo que você está vendo, naquilo que você está ouvindo, porque é isso que traz as informações para a tua mente, é isso que faz a tua mente processar. Procure se isolar um pouquinho dessas coisas, desses maus programas que tem na televisão,
desses problemas também na rede social da internet, que você possa buscar coisas saudáveis para a sua vida, poder compartilhar experiências conosco no tempo de reflexão, ouvindo testemunhos, estudando a palavra de Deus. Isso vai trazendo conteúdo limpo para a tua vida, e você vai ver que você vai passar a ter renovação em toda a tua mente, que uma mente renovada é uma mente de baixo e alinhada com os princípios de Deus. Outra coisa que a gente viu também, muitas pessoas que têm vergonha e preconceito de falar de Deus. Só para a gente fechar esse programa, que você não tenha vergonha, que você não tenha preconceito de reconhecer Deus na sua vida. Eu fui uma pessoa por muito tempo preconceituosa, uma pessoa que tinha vergonha de reconhecer Deus na minha vida, e eu colhi os frutos por isso. Hoje eu tenho uma vida transformada, eu tenho uma vida feliz, uma família abençoada, tanto na área financeira como na área familiar. Eu tenho compartilhado essa experiência com outras pessoas. Hoje eu não tenho nenhum problema de falar de Deus, por isso que eu estou aqui com esse programa Tempo de Reflexão há quase 6 meses, fazendo esse programa, que a gente sempre diz que é de uma forma ousada, para poder, primeiro, honrar o nome de Deus por tudo aquilo que Ele fez na minha vida, toda a transformação que Ele trouxe para minha casa, e depois para poder também compartilhar a experiência com as pessoas que têm caminhado conosco. Então não deixe que a vergonha entre na sua vida, não tenha preconceito de falar de Deus, muito mais as pessoas que vivem no mundo corporativo. Isso não é muito comum, se falar de Deus, se falar que você lê a Bíblia, mas que você faça uma experiência, assim como eu fiz um dia na minha vida. Você deixe de lado um pouco o preconceito, um pouco a vergonha, que você assuma efetivamente Deus na sua vida, e que você vai ver também muita transformação no teu caminho. Muito obrigado, telespectador, por mais esse programa. Muito obrigado pelo teu prestígio. Espero que com esse programa especial a gente tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas sobre o nosso trabalho no tempo de reflexão e sobre alguns assuntos, alguns temas específicos que as pessoas têm demandados nos nossos encontros. Fica o convite para que vocês estejam conosco toda terça-feira às 20 horas no Hotel Serra Jundiaí. Muito obrigado pela audiência, pelo teu prestígio. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.